Olá, sejam muito bem-vindos à oficina da ideia ao projeto, uma oficina de iniciação em elaboração de projetos culturais em teatro. Faz parte do projeto O Ontem e o Agora, curso de capacitação e aperfeiçoamento em teatro. Um projeto viabilizado através de edital público da Prefeitura de Niterói por meio da Fundação de Artes de Niterói. Essa é a nossa primeira videoaula. Vamos lá? Bom, a gente vai identificar agora os elementos básicos de um projeto cultural para que a gente possa começar a montar o nosso projeto base ou o nosso projeto matriz. Um primeiro elemento é o resumo ou uma identificação do projeto, que muitas vezes é pedido ou em leis de incentivo ou em editais de empresas. Temos a descrição ou apresentação, os objetivos, a justificativa, o público-alvo e a equipe ou ficha técnica. Esse é o primeiro bloco de informações que a gente tem que ter sobre o projeto. Em seguida, a gente estabelece as etapas de trabalho, ou as estratégias de ação. Depois, um cronograma, que são essas etapas de trabalho distribuídas ao longo do tempo, e um orçamento. E por fim, o plano de divulgação, o plano de distribuição e o plano de contrapartidas. Esse projeto base ele é fundamental. Ele de fato serve de base, de matriz, para a gente criar as adequações para inscrições em leis, em editais, para montar projetos para uma reunião com alguma empresa que surja. Tudo é feito a partir desse projeto base. E ele vai se modificando e vai ganhando versões conforme a gente for se deparando com novas necessidades. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o resumo ou a identificação do projeto, que é basicamente uma síntese do que você pretende fazer. Eu listei aqui os pontos: o que, para quem, com quem, quando e onde, como os principais pontos desse resumo. É importante notar o seguinte: muitas vezes, numa inscrição de projeto para busca de patrocínio, num edital ou numa lei de incentivo, nem é pedido um resumo. Esse resumo ele é fundamental para que você exerça a sua capacidade de síntese em relação ao que você vai fazer. Se ele for pedido, você já tem ele pronto de forma resumida, em 2, 3 frases no máximo. Ou o que? É importante ficar claro para quem está lendo o seu projeto. O que você vai fazer? É, por exemplo, montagem em temporada? É uma segunda ou uma terceira temporada? É uma circulação de espetáculo? É algum caso específico de espetáculo que mereça uma descrição melhor? Para quem? Principalmente se for um espetáculo infantil ou infanto-juvenil ou para algum público específico, é importante que isso seja mencionado. Com quem? Claro que a primeira menção que se faz geralmente é ao autor. Mas além disso, as principais figuras da ficha técnica têm que ser mencionadas. Elas identificam o perfil do projeto. Elas dizem sobre o que você está fazendo. Quando e onde? Quando e onde? O que é importante a gente ter em mente em relação ao quando e ao onde é que muitas vezes nós não sabemos quando vamos fazer e nem onde vamos fazer. Mas é importante que a gente tenha uma previsão. É importante que a gente olhe lá na frente e faça uma previsão de que aquela temporada vai acontecer num teatro de um perfil assim assado e num período determinado. Para quem está ouvindo ou para quem está lendo o seu projeto, é importante identificar que você tem sim uma previsão, mesmo que ela não seja uma coisa muito fácil de você determinar naquele momento. Eu embaixo menciono para que e por quê. Para que você está fazendo ou por que você está fazendo são informações que geralmente aparecem em outros campos, no campo dos objetivos ou no campo da justificativa. Mas não é impossível aparecer alguma menção nesse resumo a respeito de para que você faz ou por que você faz. E aí depende de como você formula o seu resumo e como você consegue, mantendo o caráter sintético disso tudo, fazer alguma menção caso você ache muito necessário. A mesma coisa em relação ao como. Como você vai desenvolver o seu projeto é uma informação que vai aparecer no campo da descrição, provavelmente. Mas em alguns casos, se você sentir muita necessidade, não é impossível que você insira alguma informação aqui.
coisa importante da gente pensar em relação ao resumo é que ele tem que gerar interesse em quem está lendo. E uma outra coisa é uma referência que em muitos casos aparece descrita e que é interessante a gente ter. Por exemplo, de que esse resumo tem que ter no máximo 3 frases, ou de que esse resumo tem que ter no máximo 500 caracteres. É uma boa referência para a gente ter, para a gente não perder o caráter de síntese que esse resumo tem que ter, tá bom? E pensa o seguinte, esse resumo muitas vezes é o que você vai ter que dizer em 1 minuto quando você encontra uma pessoa que é uma pessoa importante para o seu projeto e que você tem que naquele momento apresentar a ideia principal do seu projeto e gerar um interesse nessa pessoa. E outra coisa, mesmo que você esteja inscrevendo o seu projeto em algum edital, buscando patrocínio de alguma forma, e você não escreva o campo resumo, ainda assim, muito provavelmente, esse resumo vai ser o início da sua descrição do projeto, caso não exista o campo resumo nessa inscrição que você está fazendo. Então, de todo jeito, é fundamental que você faça. Na descrição ou apresentação do projeto, aí sim você desenvolve o que você apontou lá no resumo. É onde aparecem as informações essenciais para a compreensão geral do seu projeto. Claro, é um campo fundamental. É por meio desse campo que o leitor visualiza o seu projeto por completo. Geralmente você começa por esse campo, volta a ele várias vezes e finaliza o seu projeto refazendo esse campo. Bom, em primeiro lugar, é nele que você descreve o objeto do projeto, que é aquilo que você está prometendo que você vai fazer. Todas as atividades que você está prometendo que você vai fazer. É nesse campo que elas aparecem. Primeiro, o que é o projeto, que é essa descrição. Tudo que será feito, agora de forma detalhada. A concepção artística, a concepção estética, elas são fundamentais para o leitor, para o analista desse projeto compreender o que você quer fazer. É nesse momento que você apresenta essas informações. O formato, de que forma o seu projeto acontece ao longo do tempo, em que espaços, como é a logística dele, enfim. Duração, não é o cronograma que vai ser apresentado depois. É uma ideia da duração de cada atividade do projeto. A pessoa tem que ser capaz de visualizar o projeto acontecendo, do início ao fim. Quando e onde acontecerá? No caso de você ter uma previsão, você menciona isso. Em algum local dessa inscrição, isso tem que ficar claro. Agora, há casos em que o local ou o período são importantes. Então é nesse campo que você descreve, que você frisa isso. Quem são os profissionais envolvidos? Você já mencionou os cabeças da ficha técnica, mas agora você realmente apresenta a ficha técnica, não necessariamente completa, mas as figuras importantes da sua ficha técnica, né? Bem mais do que você apresentou no resumo. O público, aí sim, você tem que descrever o perfil de público, né? Você tem que descrever o seu público-alvo, que é também muito importante para a pessoa entender o perfil do seu projeto. Eu listo ali como possibilidades, por exemplo, a descrição de como nasceu a ideia. Em alguns casos, é importante essa descrição de forma resumida para que a pessoa compreenda melhor o que você está apresentando. Esse é o local. Histórico do produto. Também há casos em que o histórico é fundamental. Você está propondo a 3ª edição de um festival de teatro. Obviamente que o histórico é fundamental. Você está fazendo a circulação de um espetáculo. O histórico é fundamental. Enfim, há vários casos em que o histórico é fundamental. O impacto sociocultural e o resultado esperado também, muitas vezes são mencionados nos objetivos. Mas há casos em que você pode considerar interessante já mencionar o impacto que você vai causar com esse projeto, ou já mencionar alguma meta, algum resultado que você espera alcançar, que depois você vai desenvolver melhor. Mas há informações que você repete sim, que você elege para repetir porque são importantes. E às vezes o impacto sociocultural é um caso desse, assim como o resultado esperado também pode ser o caso desse.
Um outro dado importante é que essa descrição, independente de haver o resumo ou não, na verdade, ela é a primeira visão do projeto que você está oferecendo de forma mais abrangente. Então, ela é fundamental para você vender o seu projeto, para você convencer a pessoa que o seu projeto ele tem qualidade e para você explicar para a pessoa fundamentalmente como ele acontece. Esse campo de descrição ou apresentação é um campo muito importante mesmo, porque esses textos que vão ser criados para esse campo, eles vão ser usados para sempre no seu projeto. No campo objetivos, o fundamental é você explicar para que você está fazendo o projeto e, por consequência, para quem. O objetivo geral do projeto é o produto final que é pretendido pelo projeto, o que se quer alcançar no longo prazo e o projeto não como um fim, mas como um meio para algo maior. Então é nesse momento que você levanta o ponto principal que você quer desenvolver. Do ponto de vista artístico, você quer levantar uma determinada discussão. O seu projeto trata, por exemplo, sobre a questão da violência contra a mulher ou sobre a questão do preconceito. Então você vai desenvolver, o seu objetivo é falar desse tema, por esse enfoque, dessa forma, e tudo isso feito por meio dessa temporada. Tudo tem que estar atrelado. Esse objetivo principal que você pretende desenvolver tem que estar atrelado à forma como você está desenvolvendo o seu projeto. E nesse campo é quando você descreve esse objetivo principal. Objetivos específicos, na verdade, são as ações previstas que, somadas, fazem com que você alcance esse objetivo principal. Em alguns casos, alguns editais ou algumas leis, ou até de acordo com a forma de trabalhar com algumas empresas, eles pedem as metas. As metas, na verdade, são o detalhamento desses objetivos específicos, agora com as informações quantitativas, principalmente, né? E explicando por que com essas quantidades você vai conseguir chegar na qualidade do que você quer chegar. Uma coisa também importante do campo objetivos é que nesse campo você descreve detalhadamente o que você pretende de uma forma geral. Mas essa ideia geral do que você pretende, inevitavelmente, ela também vai estar presente em outros campos, porque é isso que norteia o seu projeto. Tudo bem. O importante é que você, no momento de redigir esses campos, você dê a devida atenção a essas informações que podem aparecer repetidas. Nesse campo objetivos é onde você detalha isso. Uma menção a esse objetivo, se for feita no campo de inscrição, não há problema. E a mesma coisa no campo justificativo. O campo objetivos e o campo justificativa, eles são muito interligados. Isso exige de nós, que estamos elaborando, um cuidado ainda maior para diferenciar a forma de escrever e diferenciar o foco do que está sendo escrito em cada campo. No campo justificativa é onde você descreve por que você está fazendo o projeto. Então aqui eu listei quais os motivos pelos quais você pretende realizar aquele projeto, qual o seu interesse pessoal, cultural ou artístico e o mais importante, como e por que ele tem um interesse para aquela sociedade, o que o torna culturalmente relevante. Por quê? Porque o projeto responde a uma determinada demanda. Você, quando está propondo criar um produto cultural, você tem os seus motivos pessoais para estar fazendo isso. E existem demandas na sociedade que têm a ver com esses motivos. E é importante que tenham a ver, porque a gente está lidando com financiamento, muitas vezes com financiamento público, seja de forma direta ou indireta. E além disso, isso faz com que a gente pense e repense a função da cultura e da arte na sociedade.
Então, sempre um produto cultural, ele vai estar indo sim na direção de uma certa demanda que existe. E é nesse campo que é importante você descrever essa demanda. Eu mencionei embaixo abordar o mérito do projeto, o diferencial que ele tem, a originalidade, o ineditismo, a relevância cultural, os desdobramentos futuros, etc. Na medida em que você identifica uma demanda que existe, você menciona isso com muita clareza e você vai descrevendo por que o seu projeto ele tem valor dentro dessa demanda que você identificou. Menciono embaixo os argumentos sólidos que convençam da importância do projeto. Por exemplo, elementos capazes de enfatizar a relevância dessa demanda que você já mencionou, tais como, por exemplo, dados sobre a região e a população que você está se propondo a atender, as necessidades locais dessa comunidade, o acesso às atividades culturais que essa comunidade tem, os antecedentes ou outros esforços já implementados para suprir essa mesma demanda por outros projetos ou por projetos que não tenham a estrutura que você está propondo implementar. Então, todas essas informações sobre o local, sobre a situação daquela comunidade, daquela sociedade que você vai abordar, essas informações são importantes, porque elas fazem parte da definição dessa demanda que você quer ir contra. Um ponto importante também que diz respeito à justificativa é a relação que o campo justificativa tem com o campo objetivos. Se a gente parar para pensar, se por um lado existe uma demanda a ser suprida e por outro lado você está apresentando propostas para suprir essa demanda, uma coisa está inevitavelmente ligada à outra. A gente tem que ter inclusive cuidado no momento de formular o texto para não deixar que o objetivo em algum momento da explicação ele tenha a cara de justificativa e também não deixar que a justificativa comece a listar os objetivos específicos, por exemplo, que você vai desenvolver. Alguma menção de uma coisa na outra sempre vai existir. Por exemplo, se você desenvolve um projeto porque você acredita que existe uma demanda atual por uma determinada discussão. A discussão, por exemplo, do preconceito de gênero. Aí você descreve como é que é essa demanda, você descreve o valor do seu projeto e a capacidade que ele tem de ir contra essa demanda, né, de levantar essa questão. Lá nos objetivos, no momento em que você define o texto dos objetivos, você também, evidentemente, vai mencionar que essa questão, que é a questão da demanda, é a que vai ser abordada. O seu objetivo é exatamente abordar essa questão, mas de que forma? Por meio de que ações? O que você pretende conseguir de forma concreta com as ações que você está implementando sobre aquele tema? Aí é um universo de coisas que vai fazer parte do campo objetivos, não mais do campo justificativo. Estou dando um exemplo aqui muito geral. Cada projeto é um projeto. Isso é fundamental a gente entender. E esses dois campos sempre vão estar interligados. Então cabe a nós ter o cuidado, ter a atenção na redação dos textos para que uma coisa não se misture com a outra. No campo público-alvo é onde você vai descrever detalhadamente a quem se destina o seu projeto. É claro que você já mencionou o público-alvo no campo de inscrição e é importante que isso seja feito, é inevitável. Nem sempre existe esse campo específico público-alvo. Quando ele existir, você nesse momento vai mencionar detalhadamente aquilo que você já indicou lá, mesmo que você repita as mesmas informações. Esse é o local onde você faz isso de forma mais detalhada. Se no momento em que você for escrever, você perceber que existem os dois campos, talvez você consiga, nesse campo, colocar de forma mais detalhada, de forma que no campo de inscrição você possa ser um pouco mais sucinto, claro. É o perfil do público que você tem que escrever. Se é para jovens, crianças ou para todos os tipos de públicos, quem são essas pessoas, de onde são, quantos são. Dependendo do seu projeto,
Cada um desses itens tem mais ou menos importância. Por exemplo, se é um projeto que é de levar um espetáculo para uma cidade do interior, de onde são as pessoas que compõem o seu público, é uma informação fundamental. Quem são essas pessoas? Se você está focando no seu projeto num público específico, quem são essas pessoas? É o público estudantil? É o público jovem? É o público da terceira idade? Quais os itens fundamentais que não podem deixar de aparecer? A faixa etária, o seu foco de faixa etária, a classe social, qual a expectativa que você tem de atingir a mais de uma classe social, a classificação indicativa, quando você já tem, muitas vezes você não tem, porque o espetáculo ainda não foi ensaiado, então você não tem certeza se o espetáculo é para a partir de 12 anos ou a partir de 16, porque você ainda não tem ele pronto, e muitas vezes a classificação indicativa nem é pedida, mas se você já tem, você já pode mencionar nesse campo. A localização geográfica dessas pessoas que vão, ser atingidas pelo projeto e alguma característica específica que o seu público-alvo tenha. No campo ficha técnica ou equipe técnica, você vai descrever, vai apresentar a sua equipe mais detalhadamente, dessa vez apresentando os currículos. De uma forma geral, um currículo de 1000 caracteres já é suficiente. E muitas vezes você tem que ter atenção para padronizar os currículos que você vai usar, porque dependendo do campo onde essa informação é inserida, há formas melhores e formas piores. Bom, eu mencionei listar as atividades necessárias e pensar os nomes, depois de definir os profissionais, como sendo o processo para você definir essa equipe técnica. É fundamental que você tenha muita atenção nessa definição da equipe técnica, porque é ela que vai te acompanhar durante todo o tempo, antes de você conseguir a verba para você produzir o seu projeto, durante o projeto, nos desdobramentos do projeto. Então é fundamental que você tenha muita calma nesse momento de definir. Observações importantes. No momento em que você faz o contato para convidar uma pessoa, você já dar um mínimo de detalhamento sobre valores, funções e cronogramas. É um erro comum, às vezes, nós chamarmos um amigo, uma pessoa mais próxima, e a gente não entrar em detalhe sobre as funções que aquela pessoa vai desenvolver. Outra observação, que todos desempenham um papel importante no projeto. É claro que é uma frase que soa como frase feita, mas é fundamental. Você tem em mente que você conduz uma equipe de forma a que todos percebam a importância que todos têm. É o fato de que você precisa de profissionais com experiência, sobretudo nas funções-chave. Também é um fato importante. Quem encabeça a sua ficha técnica tem que ser pessoas com experiência. Isso dá credibilidade ao projeto, isso te dá segurança, isso demonstra para quem você está apresentando o projeto que você está construindo o seu projeto com base nessas pessoas que já têm essas experiências, essas expertises, que já têm essa estrada. Evitar profissionais com pouco ou nenhuma experiência, claro, a menos que você tenha essa proposta dentro do seu projeto de inserir determinados assistentes que não tenham experiência ou que tenham muito pouca, mas aí é uma proposta específica que você pode ter. A questão da aptidão para trabalhar em equipe. Leva isso em conta na hora de fechar a sua equipe técnica. A gente está trabalhando, no nosso exemplo, a gente está trabalhando com teatro. Então, as condições nem sempre são ideais. É fundamental que as pessoas tenham uma integração, as pessoas tenham essa noção de que tem que haver um mínimo de harmonia. E por fim, eu menciono a carta de anuência. A carta de anuência, ela muitas vezes é pedida, em inscrição em leis de incentivo ou em editais, e é bom que você tenha, já num primeiro momento, se for o caso, você criar uma carta de anuência mais genérica, vamos dizer assim, mencionando que vai buscar em leis e em editais, por exemplo, mas muito provavelmente, em cada momento que você for fazer uma inscrição, vai surgir a necessidade de uma carta de anuência específica que você vai ter que mandar para todo mundo, para que todo mundo imprima, assine, etc.
é um ponto importante na equipe, na ficha técnica. Bom, agora então a gente está finalizando essa parte 1 desses elementos básicos de um projeto cultural da nossa oficina da ideia ao projeto, que é uma oficina de iniciação em elaboração de projetos culturais em teatro.